Bom dia, professora. Bom dia a todos. Estamos aqui para apresentar sobre o livro Senhora, de José de Alencar. Esse grupo é composto por mim, Giovana Oliveira. Eu, Giovana Castro, bom dia. Bom dia, eu, Letícia Pimenta. Bom dia, eu, Lorena Batista. Bom dia, eu, Pedro Octávio. Esse é o nosso sumário, que é dividido de acordo com as 4 partes que há no livro. O tema que foi dado a nós é o seguinte: o livro Senhora é organizado em 4 partes: o preço, quitação, posse e resgate. Dessa forma, explique com os trechos do livro os nomes dessas partes, levando em consideração a trajetória de Fernando e de Aurélia. O preço. Aurélia, riqueza e o preço de seus pretendentes. Nessa primeira parte, irei introduzir a protagonista, falando um pouco sobre ela e sobre sua riqueza e seus inúmeros pretendentes. Aurélia era, de acordo com o livro, era jovem, bela e rica. Sua riqueza vem de uma herança, herdada de seu avô. E sendo ela jovem, bela e rica, é de encantar vários rapazes. Mas na mente de Aurélia, os rapazes que estavam interessados nela a pretendiam unicamente pela sua riqueza, de acordo com esse primeiro trecho. Convencida de que todos os inúmeros apaixonados, sem exceção de um, a pretendiam unicamente pela riqueza, Aurélia reagia contra essa afronta. Em um trecho abaixo, dando-lhe um certo valor monetário. Em linguagem financeira, Aurélia cotava os seus adoradores pelo preço que razoavelmente poderia obter no mercado financeiro. E esses rapazes sabiam sobre essa característica dela, esse jeito dela de agir. E até achavam graça em relação a isso. Porém, o preço deles não era fixo, pois já de acordo com o trecho abaixo, porque nesse caso ela elevava ali a cotação, assim como abaixava a daquele que o contrariava, ou incorria em seu desagrado. Quer dizer que, dependendo do que esse rapaz fizesse, ao agrado ou desagrado de Aurélia, o seu valor poderia tanto aumentar quanto diminuir, mostrando assim que Aurélia não tinha exatamente um interesse neles, e eles seriam como, entre aspas, objetos, já que seu preço poderia variar. O plano de casamento de Aurélia, o preço de sua felicidade. Aqui, como é de costume, meninas da mesma faixa etária de Aurélia pensarem em casamento ou já se casarem, a Aurélia também pensa o mesmo. E ela tem um plano em mente, e ela descreve as pessoas que estarão envolvidas nesse plano dela, de seu casamento. Como o trecho diz: Manuel Tavares do Amaral, empregado da alfândega. Não é rico, mas possui alguma coisa. Ajustou o casamento da filha Adelaide com um moço que esteve ausente do Rio de Janeiro, e a quem ele ofereceu de dote 30 mil cruzeiros. É preciso, quanto antes, desmanchar esse casamento. Adelaide deve casar com o Dr. Torquato Ribeiro, de quem ela gosta. Ele é pobre, e por isso o pai o tem rejeitado. Mas se o senhor assegurasse ao Amaral que esse moço tem de seus uns 50 mil cruzeiros, acho que ele recusaria? Suponha que eu assegurasse isso. De onde sairia esse dinheiro? Diz o tutor de Aurélia. Eu o daria com o maior prazer. Esse moço, que está justo com Adelaide Amaral, é o homem a quem escolhi para meu marido. Já vê que, não podendo pertencer às duas, é necessário que eu o dispute. Aqui mostra que a Aurélia está interessada nesse rapaz, que futuramente iremos saber que é o Seixas, que está no momento com a Adelaide, noivado. E a Aurélia está disposta a dar dinheiro a uma terceira pessoa para que o Seixas ficasse livre de Adelaide, mostrando assim um enorme interesse nele. E seguindo com o seu diálogo, sua reunião com seu tutor, Aurélia diz que não quer que sua identidade seja revelada e que tem algumas condições e que seu tutor deve seguir. De acordo com o trecho abaixo. A família da tal moça misteriosa deseja casar com separação de bens, dando ao noivo a quantia de 100 mil cruzeiros de dote. Se não bastarem e ele pedir mais, será um dote de 200 mil.
podemos observar que com esse dote de 200 mil, ela realmente está interessada, já que em relação aos rapazes que também sentiam interesse nela, o preço que eles tinham variava de acordo com como eles agiam. Mas aqui, em relação aos Seixas, a Aurélia tem a questão de aumentar o preço, dar o tanto que for necessário para ter ele, de acordo com esse primeiro trecho. Em todo caso, quero que o senhor compreenda bem meu pensamento. Desejo, como é natural, obter o que pretendo o mais barato possível. O essencial é obter. E, portanto, até metade do que possuo, não faço questão de preço. É minha felicidade que vou comprar. O trecho seguinte. Não será caro? Pergunta Lemos. Exclamou Aurélia. Eu darei para ela toda a minha riqueza. E por último, entreguei em suas mãos a única felicidade que Deus me reserva neste mundo. Com esses 3 trechos, podemos observar que realmente a Aurélia está disposta em ter os Seixas, independente do quanto fosse pagar. E como ela mesma diz, é a felicidade dela que ela vai comprar. Seixas, sua visão de um casamento vantajoso, uma proposta inesperada. Seixas, após chegar de sua viagem, ele pensa um pouco e reflete sobre sua condição, que não é muito favorável, e pensa em um casamento vantajoso para ele, de acordo com o seu pensamento. Poderia, de um momento para o outro, arranjar um casamento vantajoso, como tinham conseguido muitos que não estavam em tão favoráveis condições. Uma vez rico e ilustre, montaria sua casa com um estado que correspondia à sua posição. Então sua família participaria não só dos gozos materiais desse viver opulento, como do brilho e prestígio de seu nome. O trato da sociedade exprimia o cunho de distinção de que precisavam para bem se apresentarem. Aqui mostra uma característica de Seixas, sua ambição, já que, pensando em se fosse rico ele, não pensa só no benefício que seria só para ele como para sua família, mas também pensa no que ele poderia viver, como seu nome seria prestigiado na sociedade, como ele iria brilhar na sociedade. Essa característica é muito importante ressaltar sobre ele. Agora eu irei passar a frase para a Giovanna. Lemos, tutor de Aurélia, faz a proposta a Seixas sobre o casamento. Nessa conversa, o Lemos fala para Seixas sobre a mulher. Trata-se de uma moça sofrivelmente rica, bonitona, a quem a família deseja casar quanto antes. Assentou de procurar um moço sisudo de boa posição, embora seja pobre, porque são justamente os pobres que sabem melhor o valor do dinheiro e compreendem a necessidade de poupá-lo, em vez de atirá-lo pela janela fora, como fazem os filhos dos ricaços. Então aqui o Lemos vai falar aos Seixas de que mulher ele está se tratando e que a família dela quer casá-lo ela com um homem que seja de boa posição, sério, e que apesar de pobre, ela entende que são justamente os pobres que dão maior valor ao dinheiro. Aqui o Fernando diz ao Lemos: já vejo que é um verdadeiro negócio que me propõe, observou Fernando com ironia cortês. Sem dúvida, atestou o velho, mas ainda não disse tudo. A pequena é rica bastante e dota o marido com 100 contos de réis em moeda sonante. Como Seixas se calasse, agora Vossa Senhoria me dirá se posso levar uma boa notícia. Sua decisão. Nenhuma. Como assim? Nem recusa nem aceita. Antes de tudo, cumpre-me declarar-lhe que estou de algum modo comprometido. Embora não haja um ajuste formal, todavia não poderia dispor livremente de mim. Então, nesses trechos, ainda é a conversa de Lemos com o Seixas, né? E aí ele dá um detalhe a mais, de que se caso ele casar com uma mulher, ele vai ser pago com 100 contos de réis. Então, o Lemos pergunta a ele se ele está disposto a entrar nessa. Mas ele não dá nenhuma resposta, ele fica em cima do muro,
Por quê? Porque ele, no momento, ele está comprometido. Apesar dele não ter se casado ainda, ele não está livre para tomar esse tipo de decisão. Aqui, o Lemos ele sabe que o Seixas vai acabar não recusando esse proposto. E ele vê essa resposta, né, dele não ter nem concordado nem discordado como um disfarce para manter uma boa postura. Assim, convencido de que Seixas não tinha o que ele chamava uma razão para rejeitar o casamento proposto, não vira Lemos na primeira recusa, senão um disfarce, ou talvez o impulso dessa tímida resistência que os escrúpulos costumam opor à tentação. Esperava, pois, pela salutar revolução que dentro de poucos dias se devia operar nas ideias do mancebo. Então, de primeira, o Seixas não aceitou, mas o Lemos tinha certeza que daqui a um tempo ele iria aceitar e logo o plano estaria em prática. Na conversa ainda, o Lemos reforça a questão dele não revelar de que moça ele está se tratando. Apesar dele ter dado as características, né, falar que ela é rica, que ela é bonita, ele não revela quem é. Este ponto parece-me que deixei-o bem claro. Não tenho autorização para declarar senão depois de fechado o nosso contrato. Qual a razão deste mistério? Faz suspeitar um defeito, observou Fernando. Aí, um pouco mais à frente, o Fernando diz: aceito, mas com uma condição. Preciso de 20 contos até amanhã, sem falta. Então, apesar de não ser revelado, o Fernando até questiona, sabe? Ele acha meio suspeito esse mistério, mas logo ele aceita e até pede um dinheiro adiantado, o que reforça essa ambição dele. E nesse trecho abaixo, fala um pouco mais sobre a índole e o caráter do Seixas. Seixas era homem honesto, mas ao atrito da secretária e ao calor das salas, sua honestidade havia tomado essa têmpera flexível da cera, que molda as fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Então, apesar dele ser um homem honesto, essa inclinação que ele tem pela ambição e pela vaidade acaba levando ele a cometer atos errados. E aqui, nesses dois trechos, vai mostrar qual que é a posição da sociedade de acordo a essas atitudes. Era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar um abuso de confiança, mas professava a moral fácil e cômoda, tão cultivada atualmente em nossa sociedade. Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor, e o interesse próprio tem plena liberdade, desde que transija com a lei e evite o escândalo. Então, basicamente, o Seixas, ele não roubava ou feria a confiança das outras pessoas, mas ele praticava a moral fácil e que fosse cômoda para ele. E a sociedade apoiava esse tipo de atitude, porque se nós formos ver bem no fundo, não está prejudicando assim, alguém ou está ferindo alguma lei. E tudo é permitido em matéria de amor. Aurélia e a proposta de casamento. A Aurélia, ela começa a se sentir um pouco culpada pelo o que ela fez, né? Pois ela comprou um homem. A maneira afável por que a moça o tratava tinha senão desvanecido completamente, ao menos embotado as suscetibilidades de sua consciência acerca do ajuste que fizeram com Lemos. Não que se absolvesse da culpa, mas esperava remi-la pelo amor. Então, apesar dela estar com essa consciência pesada, ela espera compensar essa culpa com um amor. Aqui ela chega a questionar a Deus. Meu Deus, por que não me fizeste como as outras mulheres?
por que me deste esse coração exigente, soberbo e egoísta? Posso ser feliz como são tantas mulheres neste mundo, beber na taça do amor, em que talvez nunca mais toquem estes lábios. Não é o néctar divino que eu sonhei, não, mas dizem que embriaga a alma e faz esquecer. Então, ela questiona Deus por que ela é desse jeito, e ela admite que ela é uma pessoa exigente e soberba, porque ela tem tantos pretendentes, mas ela insiste em escolher o Seixas. E ela sabe que ela gostaria de ser feliz como as outras mulheres, não precisar pagar alguém, né, para casar com ela, mas que fosse algo natural. Mas mesmo assim, ela, apesar dela não ter sonhado isso para a vida dela, ela diz que essa situação embriaga a alma dela e faz esquecer. Aqui, ela chega até a humilhar ao Seixas, porque ela joga na cara dele que ele foi comprado e que ele foi barato. Vendido sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica. Sou milionária. Precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado. Comprei-o. Custou-me 100 contos de réis. Foi barato, não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Então, basicamente, ela joga na cara dele que ela é rica e que ela precisava de um marido e chamou ele até de traje e que ele se vendeu por um valor baixo. Até porque, como a Giovanna tinha dito, se ele insistisse, ela pagaria mais, mas não, ele se vendeu na primeira oferta. Agora eu vou passar a fala para a Letícia e ela irá explicar melhor o porquê dessa atitude de Aurélia. A quitação. O amor de Aurélia por Fernando. Nessa parte da quitação, a gente consegue ver um pouquinho mais sobre a história da Aurélia com o Fernando, né? E nesse próximo trecho do capítulo 4, a gente vê a declaração de amor que Fernando faz para Aurélia, né? Diz assim: era Fernando. O moço apertou-lhe a mão, declarou-lhe seu amor. Aurélia ouviu, palpitante de comoção, e ficou absorta em sua felicidade. Então a gente vê que a Aurélia ela fica muito feliz em ver que Fernando se declarou para ela, o que não aconteceu quando muitos outros pretendentes dela se declararam, né? Ela não ficou tão feliz quando foi Fernando que declarou-se para ela. No próximo trecho, a gente vê como a Aurélia estava feliz de ser amada e amante. Durante um mês, Aurélia inebriou-se da suprema felicidade de viver amante e amada. A gente consegue ver agora, ainda no capítulo 4, né, um dos pretendentes de Aurélia que decidiu pedir ela em casamento. Entre os apaixonados de Aurélia contava-se Eduardo Abreu, rapaz de 25 anos de excelente família, rico e nomeado entre os mais distintos da corte. Mas uma vez decidido, não hesitou em realizar seu intento. Dirigiu-se a Dona Emília e pediu-lhe a mão da filha. Então a gente pode ver que Eduardo Abreu ele era um excelente pretendente para Aurélia, porque ele era rico, de excelente família, e ele tinha ali uma posição boa, né, em relação à corte ou à sociedade ali, né. Ele era um ótimo pretendente, e a resposta de Aurélia vem logo no próximo trecho, onde diz: não obstante, sua resposta foi uma recusa formal. Não posso dar o que não me pertence, amo outro. Então a Aurélia acaba recusando essa excelente proposta de casamento por amar Fernando. As decisões de Fernando. Agora eu gostaria de voltar um pouquinho e olhar para o Fernando, como Fernando era em relação a Aurélia e algumas das decisões que ele tomou. Primeiramente, ainda lá no capítulo 4, né, a gente vê como Fernando se sentia quando ia à casa de Aurélia, né? Quando saía da sala humilde, onde a paixão o retinha preso dos olhos de sua amada, sentiu o elegante moço algum acanhamento. Parecia-lhe que derrogava de seus hábitos aristocráticos e inquietava-o a ideia de macular o primor de sua fina distinção. Então a gente pode ver que Fernando ele amava Aurélia, né? Como a gente viu que ele se declarou para ela.
Só que quando ele frequentava a humilde casa dela, né, por ela ser pobre, ele tinha medo de estar derrogando, ou seja, anulando seus hábitos aristocráticos, né, aquela vida elegante que ele levava, né? E isso parecia que manchava um pouco ali essa vida, essa elegância dele, né, por assim dizer. Quando a mãe de Aurélia, né, Dona Emília, vê que a filha era muito apaixonada por Fernando, ela decide confrontar ele, né, e perguntar quais eram as intenções dele com a filha dela. E aí a gente vê a reação de Fernando ainda no capítulo 4, nesse primeiro trecho, que diz: Seixas perturbou-se. Por mais preparado que esteja um homem de sociedade para essa colisão, deve comovê-lo a necessidade de escolher entre a afeição e as conveniências. Então a gente vê que Seixas ele se sente pressionado, né, a tomar uma decisão muito importante ali, né? Ou ele escolhia a afeição, que seria o amor da Aurélia, né, ou a conveniência, que era continuar levando a vida que ele tinha. Mas aí no próximo trecho a gente vê, depois que ele voltou para casa, tudo, ele tomou a sua decisão, né? Apresentou-se em casa de Dona Emília e pediu a mão de Aurélia, que lhe foi concedida. Só que aí Seixas ele volta aí a algumas festas, aí na casa de alguns amigos, ali no capítulo 5, né? E ele começa a pensar se foi uma boa decisão que ele tomou ser noivo de Aurélia, né? O trecho diz: mais fácil fora renunciar à vida na flor da mocidade, quanto tudo lhe sorria, do que sujeitar-se a esse suicídio moral, a esse aniquilamento do eu. Quando Seixas convenceu-se que não podia casar com Aurélia, revoltou-se contra si próprio. Então Seixas ele percebeu que seria melhor ele morrer fisicamente do que morrer moralmente, né? Se casando com Aurélia, por ela ser pobre. Então ele tinha certeza absoluta que ele não podia de maneira alguma casar com Aurélia. Então era bem simples, né? Era só ele desfazer o noivado. Não, como a gente vai ver no próximo trecho que diz: retirar sem motivo uma promessa formal de casamento era, no conceito de Seixas, ato que desairava um cavalheiro. Ou seja, para Seixas, retirar essa promessa de casamento, esse noivado, né, era como se causasse manchas ao seu cavalheirismo. Então ele também não podia desfazer esse noivado com Aurélia, mesmo não querendo se casar com ela. Então a gente pode ver que aí ele começa a ficar muito ansioso e preocupado com o que ele ia fazer nessa situação, né? No capítulo 5 a gente vê que a Aurélia percebe isso, né? E ela dá uma proposta para ele, né? Aurélia percebeu imediatamente a mudança que se havia operado em seu noivo e inquiriu do motivo. A sua promessa de casamento está afligindo Fernando. Eu lhe a restituo. Ou seja, Aurélia percebe que a promessa de casamento deles estarem noivos ali fazia Fernando ficar muito aflito. Então ela preferiu desfazer esse noivado, né? E restituir assim Fernando. Com isso, logo em seguida, né, que isso acontece, Amaral, que é o pai de Adelaide, oferece a Seixas uma proposta, né? Que está ali no último trecho do slide. Amaral sentou-se ao lado sem preâmbulos, nem rodeios, a queima-roupa. Ofereceu-lhe a filha num dote de 30 contos de réis. Seixas aceitou. Então Amaral oferece Adelaide por 30 contos de réis e Seixas, sem mais nem menos, aceitou. O que não aconteceu em relação a Aurélia, né, que ele ficou ainda um tempinho pensando. Agora, quando se trata de dinheiro, Seixas aceitou na hora. O coração de Aurélia é quebrado. Aurélia acaba descobrindo os reais motivos de Fernando ter deixado ela, né? Como a gente vê aqui no trecho do capítulo 6. Recebeu uma carta anônima. Comunicavam-lhe que Seixas a tinha abandonado por um dote de 30 contos de réis. Acabando de ler estas palavras, levou a mão ao seio para suster o coração que lhe esvaía. Então a gente pode ver que a Aurélia ela ficou muito mal com aquilo, né? O coração dela se esvaía, né? Ou seja, era como se o coração dela desaparecesse, né? Ainda no capítulo 6, a gente vê por que ela sentiu tanta dor, né? Nunca sentira dor como esta. Sofrera com resignação e indiferença, o desdém e o abandono, mas o rebaixamento do homem a quem amava era suplício infindo. Ou seja, ela nem ficou tão mal em si pelo abandono, né? Por Seixas abandonar ela, mas sim pelo modo em que Seixas estava, né? Como ele foi humilhado. E assim ela também se sentiu humilhada. A quitação.
Para contextualizar, a Aurélia, ela recebe uma herança de seu avô, né? E ela não sabia o que fazer com essa riqueza, mas aí ela descobre o que ela poderia fazer ali no capítulo 8. Quando a riqueza veio surpreendê-la, a ela, que não tinha mais a quem a partilhar, seu primeiro pensamento foi que era uma arma. Então a Aurélia era órfã, não tinha mais seu irmão, então ela pensou que a riqueza podia servir como uma arma para ela, né? No próximo trecho, a gente vai ver o porquê a Aurélia não perdoou o Fernando pelo que ele fez, né? Mas o Senhor não me abandonou pelo amor a Adelaide, e sim pelo seu dote, um mesquinho dote de 30 contos. Eis o que não tinha o direito de fazer e que jamais lhe podia perdoar. Então a gente pode ver que a Aurélia até perdoaria Fernando se ele amasse realmente Adelaide, mas não foi isso que aconteceu. Ele simplesmente abandonou ela por um mesquinho dote de 30 contos, e isso ela nunca poderia perdoar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o crime que o Seixas cometeu, né, de acordo com a Aurélia. Essa degradação do homem a quem o adorava, eis o seu crime. A sociedade não tem leis para puni-lo, mas há um remorso para ele. Não se assassina assim um coração que Deus criou para amar, incutindo-lhe a descrença e o ódio. Então, o crime de Fernando, basicamente, foi assassinar o coração de Aurélia, né? E deixar o coraçãozinho dela cheio de descrença e ódio em relação ao amor, né? Mas a Aurélia, ela tinha uma ideia de quitação para esse crime, né? Que está ainda um trecho do capítulo 9 que diz: Outrora, atava-se o cadáver ao homicida, para expiação da culpa. O Senhor matou-me o coração. Era justo que o prendesse ao despojo de sua vítima. Então, para Aurélia, atar o cadáver, ou seja, o seu coração, ao homicida, que era Fernando, era como se expiasse a culpa, ou seja, a purificação dos crimes que Seixas cometeu. Então, para quitar essa dívida, Aurélia queria juntar ela com Fernando novamente, para que ele sentisse a mesma dor que ela sentiu. E a gente vê uma frase de Seixas realmente falando o que aconteceu com ele, né? Vendi-me, pertenço-lhe. Esse escravo aqui o tem. É seu marido, porém, nada mais do que seu marido. Então, realmente, Seixas foi humilhado ali, se tornando um escravo de Aurélia, né? Como com o nome de marido, né? Mas, na verdade, era mais para um escravo mesmo. Agora eu passo a palavra para Lorena, que vai falar um pouquinho sobre a posse. Ok, então vamos dar continuidade aqui à história. Na parte 3, posse. Mudanças de Seixas em relação ao luxo. Aí, logo após a conversa de Seixas com a Aurélia, que ele se declarou escravo dela, ele vai voltar para o aposento dele e ele vai começar a ter uma crise emocional por causa da humilhação que a Aurélia estava fazendo ele passar. Ele começa a olhar assim ao redor dele, ver todo o luxo que estava cercado ele começa a enojar esse luxo, começa a não gostar por causa dessa humilhação, como vocês podem ver aqui nesses trechos do capítulo 1. Todos esses mimos da arte pareciam-lhe estranhos e despertavam nele incógnitas emoções. Esses primores de arte, que pouco antes lhe acariciavam a imaginação, agora inspiravam-lhe nojo. Então, após ele ter essa crise, no outro dia, ele vai se levantar, vai se recompor aí, e ele vai começar a pensar nesse relacionamento que ele teve com a Aurélia. E creio que, no fundo, ele acha que foi ele entende que foi ele que pisou na bola, que tudo isso que está acontecendo foi culpa dele, na minha interpretação, que nem está aqui nesse trecho. E essa mulher que se deu a mim com mais sublime abnegação, essa mulher a quem a sorte ligou-me eternamente, essa mulher única, eu admiro e não posso amá-la nunca mais. Encontrei-a em meu caminho e a perdi-a para sempre. Também não amarei outra. Depois de a ter conhecido, não profanarei minha alma com a afeição de mulher alguma. Casamento de aparências, submissão de Seixas e brigas. Então, aí, logo após dessa reflexão que o Seixas teve, ele vai ir almoçar com a Aurélia, né? Aí, chegando lá, eles já vão ter que começar a fingir esse casamento por causa dos criados da casa e da própria Firmínia.
que mora com eles. Então aí eles chegam e a primeira atitude do Fernando é cumprimentar a Aurélia, como está descrito aqui nesses trechos. A moça ergueu-lhe, estendendo-lhe a mão. Inclinando a cabeça sobre a espada com uma ligeira inflexão, apresentou-lhe a face, para receber o casto beijo de esposa. Aquela mão, porém, estava gelada e hirta, como se fora de jaspe. A face, pouco antes risonha e faceira, contraíra-se de repente em uma expressão indefinível, de indignação e desprezo, mostrando aí que eles realmente estão infelizes com tal ato. Aí durante o almoço, a Aurélia percebe que o Fernando não estava comendo, então ela decide questionar ele. Não almoçou, tornou a moça. A felicidade tira o apetite, observou Fernando a sorrir. Nesse caso, eu devia jejuar, retorquiu Aurélia gracejando. É que em mim produz efeito contrário. Estava como uma devoradora. Esse tipo de conversa, então, ácido, vai acontecer muito durante o decorrer dessa parte, porque ao pedido de Aurélia, Fernando vai começar a obedecer a ela sem pestanejar nem nada. Aí, aqui são os exemplos disso, que ele vai fazer tudo o que ela pedir. Que quando ele, em um lanche da tarde, ele não queria comer nada novamente, e a Aurélia pediu para que ele comesse e ele acabou obedecendo. É preciso que eu tome alguma coisa? Perguntou Fernando com seriedade. É indispensável. Nesse caso, tomarei um figo. Seixas inclinou a cabeça, colocou o prato diante de si e comeu as 2 frutas, pausada e friamente, como um homem que exerce uma ação mecânica. Então, aqui eles vão começar a ter meio que uma rotina de todo dia, após a refeição da janta, irem dar uma volta pelo jardim para manterem as aparências novamente, dessa vez para as pessoas que passavam na rua e para seus vizinhos. Ao levantarem-se da mesa, Fernando dirigiu-se à porta do jardim e esperava divagando os olhos pelo arvoredo, que dessem destino ao resto da tarde. A Aurélia aproximou-se. Logo, sombreando a voz, disse-lhe quase ao ouvido, com tom rápido e incisivo: ofereça-me o braço. Mais uma vez aí a Aurélia sendo mandona. Apesar deles passarem essa tarde no jardim, fingindo conversar, ou às vezes nem conversava, né? Ao voltar ao aposento deles, cada um eles se esquivavam e cada um era por si só. Fingiam que nem se conheciam. Assim, cada um em seu canto de sofá, separados ainda mais pela completa alienação do que pelo espaço que entre ambos mediava, ela absorta, ele agitado, passaram esse primeiro serão de sua vida conjugal. Então, com o decorrer da história, vai continuar nessa rotina, eles brigando bastante, mantendo ao mesmo tempo as aparências e Seixas mostrando ser o objeto que ele é, segundo a Aurélia, obedecendo ele. Até que chega um momento que a Aurélia cai na real, ela percebe que ele não está usando nada que ela ofereceu para ele e ela decide questionar ele. Então, quando ela questiona ele, eles acabam brigando, o Fernando acaba falando mesmo que ele era o marido dela e ela comprou ele por causa disso e ele era somente isso. Então, ele não iria usufruir das coisas que ela liberava para ele. Então, aí o Fernando acaba comparando a Aurélia ao tio dela e ela fica muito magoada com isso, que até mesmo o Fernando percebeu que tinha pegado muito pesado e pediu desculpa. A senhora tem uma sagacidade prodigiosa, bem mostra que é sobrinha do senhor Lemos. Desculpe, disse ele com brandura, sua ironia às vezes é implacável. Aurélia não respondeu, adiantando-se, entrou em sua casa e recolheu-se ao tocador. Então, logo após isso, a Aurélia resolve que está na hora deles saírem ao passeio para mostrar o casamento deles ao público, porque ela já era bem conhecida por ser rica, e nesse passeio o Fernando vai se sentir rebaixado, porque ninguém dava atenção para ele, todos os olhos eram somente para a Aurélia. Ele chega até a se comparar a um objeto. Ninguém ouvia. Todos
todos os olhares eram para a rainha, que surgia depois de seu passageiro retiro. Quanto mais se elevava a mulher, a quem não prendia o amor e somente uma obrigação pecuniária, mais rebaixado sentia-se ele. Exagerava sua posição. Chegava a comparar-se a um acessório ou um adereço da senhora. Esses trechos aí encontrados no capítulo 7. Não bastando isso, pela minha interpretação, ele também foi humilhado ao chegar na casa de uma amiga da Aurélia, a Lísia. Ela questiona para ela sobre o fato de antigamente ela colocar preço aos homens e ela pergunta se ela havia comprado o Fernando. Então, o Fernando vai ter que admitir que ele se vendeu mesmo para a Aurélia, assim se humilhando. É sério, senhor Seixas? Perguntou Lísia novamente. Responda, disse Aurélia ao marido sorrindo-se. Mais uma vez aí, Aurélia mandando em Seixas. Da parte de minha mulher não sei. É só ela, e só ela poderá dizer-lhe, dona Lísia. Quanto a mim, asseguro-lhe que me casei unicamente pelo dote de 100 contos de réis que recebi. Sentimentos de Aurélia e proposta de divórcio. Aqui o narrador vai voltar ao dia do casamento, à noite do casamento de Aurélia e de Fernando, mostrando os sentimentos da Aurélia, que durante esse tempo que eles vêm vivendo essa vida de casada, a Aurélia ficava extremamente irritada. E isso se dava porque ao Seixas descobrir que ia casar com ela, ele teve uma reação completamente oposta do que ela esperava. O Seixas ele se deixou ser submisso e começou a obedecer tudo que ela falava. E ele falou mesmo que era o escravo dela e ela não esperava esse tipo de ação de Seixas. Ela esperava que ele ia tomar uma ação aí mais brutal, chegando até pensar que ele poderia matar ela ou poderia se matar só para não passar por tal humilhação. Aí eu vou ler esses 2 trechos aqui. Depois do que se havia passado entre ambos, na noite de seu casamento, pensava a Aurélia que só havia para Seixas 2 meios de quebrar o jugo humilhante a que o tinha submetido. Não restava senão matá-la a ela e matar-se a si. Foi quando viu Seixas pela manhã de todo acabou de convencer-se da miséria do indivíduo. Então operou em sua alma uma revolução, na qual só sobraram todos os sentimentos bons e afetuosos, ficando à tona unicamente os instintos agressivos e malignos que formam a linha do coração. Aí aqui, volta no dia aqui que eu só vou falar por cima, que eles estavam no jardim, Fernando estava lendo poesias do poeta Byron, que é um poeta britânico, né, do romantismo, né? E enquanto ele lia, ela começava a pensar na relação deles. E ela chega a pensar que, por um momento, ela queria que o Fernando, de alguma maneira, tivesse conseguido enganar ela, para que, de alguma forma, eles ainda estivessem juntos romanticamente. E só de pensar nisso, ela já causou pânico nela. Então, ela já pegou e já tirou todo esse sentimento que passou rapidamente pela cabeça dela e expulsa. E desde então ela vem ficado mais raivosa ainda. Houve um instante, rápido embora, no qual chegou a lamentar que Seixas não tinha conseguido enganá-la, nessa ocasião adormecendo ou antes cegando-lhes os brilhos. Esse sentimento que apenas pronunciado ela repeliu com todas as formas de sua alma, deixando-lhe, contudo, um desgosto profundo, acompanhado do pânico de semelhantes alucinações, daí a irritabilidade que desde então a possuía, e que tocara ao auge nessa tarde das visitas. Então, depois de refletir muito, ela chega a uma conclusão que nenhum dos dois parece estar feliz com essa situação, ou estar feliz com a companhia um do outro. Então, ela vira para o Fernando e fala: ao meio de aliviar-lhe o peso dessa cadeia que nos prende fatalmente e de lhe poupar-lhe as constantes explosões do meu gênio excêntrico, é o divórcio que lhe ofereço. O divórcio? Exclamou Seixas com vivacidade. Pode tratar dele quando quiser, respondeu Aurélia com um tom firme e afastou-se. Mas apesar da Aurélia ter dado o braço a torcer e dado a proposta de divórcio pro Fernando,
No capítulo 9, ele vai negar essa proposta. Qual é então o motivo por que não aceito o que lhe ofereço? O que a senhora me ofereceu custou-lhe 100 contos de réis. E receber esmolas desse valor é roubar o prodígio que os deita fora. Como quiser, disse Aurélia desdenhosamente. Então aí o Fernando não vai acertar essa proposta, porque ele vendeu para ela a liberdade dele e ele não acha certo ela simplesmente devolver para ele, como se ela comprasse um objeto mesmo, usasse e jogasse fora quando ela via que não tinha mais usabilidade. Aí aqui chegamos ao último tópico dessa parte, que é a Aurélia e Fernando se entendem. Bom, aqui vai começar no capítulo 10, quando a Aurélia contrata um pintor para fazer um quadro dela e do Fernando. Ela começa a mudar o comportamento dela, ela vira totalmente uma pessoa diferente, começa a ficar mais meiga, mais boazinha, não fica mais irritada, mas de bem com a vida. E Fernando, vendo isso, ele decide seguir o jogo dela, ele começa também a baixar a guarda e mesmo sabendo que isso poderia sumir do mesmo jeito que apareceu, ele decidiu acompanhar isso. Essa tarde, Seixas achou Aurélia inteiramente outra do que era nos últimos tempos. Sua expressão meiga e, sobretudo, a candura e singeleza de seu modo restauraram em sua mente a imagem da formosa menina de Santa Teresa, a quem amara outrora. Deixou-se aliciar por essa ilusão, embora estivesse bem convencido de que haveria dissipar-se de repente e dolorosamente como as outras. Aí logo após o quadro dos dois ter ficado pronto e a Aurélia ter ficado satisfeita com o quadro, porque ela queria que a pintura de Fernando ficasse igual a que ela se lembrava de quando se apaixonou por ele, ela volta a ser fria daquele jeito, só que não irritada, mas sim ela passa a se distanciar de Fernando. Ao voltar da repartição, notou Seixas que sua mulher não conservava a mesma disposição de ânimo em que deixara na véspera. Não tornou a primitiva irritação, mas foi a pouco retraindo-se, e acabou por isolar-se de tudo. Então, após isso, após uns meses passados, assim, a Aurélia ela vai voltar ativa, vai voltar como ela era antes, quando era solteira, e vai frequentar bailes e muitas festas. É que nem está escrito nesse trecho aqui do capítulo 10. Saiu a Aurélia do isolamento a que se condenara durante tanto tempo, mas para lançar-se no outro extremo, mostrava pelos divertimentos uma sofreguidão que nunca tivera, nem mesmo em solteira. Entrou a frequentar de novo a sociedade, mas com furor e sem repouso. A Aurélia vai contar para Fernando que essa mudança repentina dela de frequentar de novo os bailes, as festas, era meio que um jeito de preencher o vazio que ela tinha no peito dela. O orgulho de ser invejada talvez me console da humilhação de nunca ter sido amada. Então ela queria preencher esse vazio que tinha nela. Aí ela chega a questionar pro Fernando se ele não estranhava essa mudança repentina dela, e ele responde assim: é minha obrigação acompanhá-la, e me achará sempre disposto a cumpri-la. Moça formosa e rica deve gozar da vida que lhe sorri. O mundo tem esta virtude: o que não absorve, gasta. Daqui a algum tempo, a senhora verá a existência por um prisma bem diverso, e do passado não lhe ficará senão a lembrança de um pesadelo de criança. Então a Aurélia responde para ele: é o que eu procuro justamente, que não dera eu para apagar essas crenças, ou antes essas incômodas ilusões da minha infância, com que educou-se minha alma, e conformar-me à realidade da vida. Oh, se eu conseguisse, a reticência desfez nos lábios da moça um sorriso sardônico. Então nos havíamos de entender. Então aqui, nessa parte, fica subentendido que Fernando e Aurélia levantam aí a bandeira branca, dão uma trégua a essas briguinhas, esse mandato que a Aurélia tinha sobre Fernando, e eles passam a se entender e não brigar mais. Então agora eu passo a palavra para o Pedro. Parte 4, resgate. Antes do resgate, nessa parte a gente vai mostrar o quão ruim é a relação dos dois e como
Isso se define com as conversas tóxicas, amargas, e como os dois se sentem em relação ao relacionamento e a opinião dos dois acerca do amor. Nessa primeira parte, no capítulo 1, não me engana, ama-me enfim? Perguntou ela com meiguice. Ainda não acredita? Venceu então o impossível? Fui vencido por ele. Essa felicidade não a tenho eu. Então a gente pode perceber aqui que ele ama ela e que ela não acredita nisso, porque ela diz que isso é impossível, né? E ela fala que ela não sente o mesmo por ele. No capítulo 1 ainda, a gente percebe mais um trecho. Fernando não sabia o que fizeste. Às vezes queria esquecer tudo para só lembrar-se que era marido dessa mulher e que a tinha nos braços. Mas, quando queria ousar, um frio mortal transpassava-lhe o coração e ele ficava inerte e tinha medo de si. A gente pode perceber aqui que ele demonstra o seu amor por ela, né? Que esquecendo tudo que aconteceu entre os dois, ele gosta de estar lá nos braços e de ser o marido dela, só que pela situação que está ocorrendo, né? E toda a humilhação que ela fez ele passar e tudo que ele fez por ela também, isso causava medo nele. No capítulo 3, o trecho. Esta é, creio eu, a verdadeira pronúncia da palavra. Mas nós, os brasileiros, para distinguir da fórmula cortês, a relação de império e domínio, usamos a variante que soa mais forte com certa vibrância metálica. O súdito diz a soberana, como o servo a sua dona, senhora. Eu talvez não reflita e confunda. Ele está querendo dizer aqui diferenciar a palavra senhora e senhora, porque também era utilizado naquela época. Senhora era normalmente usada para as donzelas e para se referir ao império. E quando um cavaleiro chegava numa mulher, ele chamava senhora. Mas, no caso do Fernando, ele chama senhora, porque senhora significa um escravo, né, entre aspas, se referindo à sua dona, e era exatamente assim que ele se sentia. Os ciúmes. Nessa parte, a gente vai mostrar a demonstração dos ciúmes de Aurélia e o não ciúmes, no caso, que o Fernando tinha, porque ele tinha completa confiança na Aurélia, diferente dela, que tinha um orgulho e queria mostrar ele para todo mundo, mas só queria mostrar mesmo, porque ela não queria que ele fosse de mais ninguém, e esses são os ciúmes dela. E também é o principal ponto para acontecer o resgate do amor deles. No capítulo 2 temos, Aurélia revoltava-se contra si mesma por causa daquele momento de fragilidade. Como é que ela, depois de haver arrebatado a sua rival, o homem a que amava, e de haver desdenhado esse triunfo, por indigno de sua alma nobre, dava a essa rival o prazer de recear-se de suas seduções. Então aqui ela está demonstrando os ciúmes dela, né? Que é o próprio orgulho, porque ela tinha a posse do Fernando e ele não queria que a Adelaide, que estava andando com o Fernando nessa cena, usufruísse dele. E ela ficava com raiva da rival dela estar usufruindo disso. E ali embaixo, ama-o, que é o Fernando dizendo, murmurando, né, para ele mesmo, quando ele viu a Aurélia e o Eduardo Abreu conversando, e ele queria se livrar dela, então ele não tinha ciúmes nenhum com ela, ele não tinha problema com isso, então ele realmente queria que o Eduardo gostasse dela, que ela gostasse do Eduardo, que eles ficassem juntos. E essa parte do capítulo 2 é uma conversa que eles definem o que é ciúmes para cada um dos dois. Ela começa. O que eu desejava era saber sua opinião sobre esse ponto, se o ciúmes é produzido pelo amor. Assim penso geralmente. E o senhor? Como nunca o senti, não posso ter opinião minha. Pois tenho a eu, e por experiência, o ciúmes não nasce do amor e sim do orgulho. É unicamente o desgosto de ver um rival possuir um bem que nos pertence ao cobiçarmos, ao qual nos julgamos com direito exclusivo, e em que não admitimos partilha. E é exatamente isso que ela acha dele, né? Que ele é um objeto e que ao ela julgar que ele é um direito exclusivo dela, ele não quer que nenhuma rival, né, no caso a Adelaide, usufrua disso. E ele fala, novamente, que ele não sente, principalmente por ela. O resgate do amor. Nessa parte, a gente vai ver os fatos que levaram os dois a voltarem a se amar, né? No capítulo 1 temos, o homem que eu amei, a que amo, é este, disse Aurélia apontando para o retrato. O senhor tem suas feições, a mesma elegância, a mesma nobreza de porte, mas o que não tem é sua alma, que eu guardo aqui em meu seio e que sinto palpitar dentro de mim, e possuir-me quando ele me olha. Então a gente percebe que ela gosta do Fernando atual, as feições, a elegância, a nobreza dele, só que ela não gosta da alma dele, porque essa alma está corrompida com a atitude que ele tomou lá na quitação, trocando ela pela Adelaide. No capítulo 9 tem a redenção dela, do amor dela, que é aquela que te humilhou, a que tens abatida, no mesmo lugar onde ultrajou-se nas iras de sua paixão. Aqui a tens implorando o seu perdão e feliz porque te adora,
como o senhor de sua alma. Então, depois que ele fala que ele vai comprar a liberdade dele, devolvendo o dinheiro, ela fala que realmente amava ele. Aqui é quase a mesma cena, que ela despedaçando o lacre e dando para o Seixas ler. E era efetivamente um testamento em que ela confessava o imenso amor que tinha ao marido e instituía seu universal herdeiro. Isso aqui é bem importante porque o significado de amor para ela é basicamente o dinheiro, né? Então, a partir do momento que ela fala que ela vai instituir ele, o herdeiro universal, ela está demonstrando que ela ama realmente muito ele, porque vai deixar toda a herança dela, né, caso ela morra primeiro, para ele. O resgate da liberdade. Aqui a gente vai tratar principalmente da liberdade do Fernando, né? Que ele não tinha nesse caso. Capítulo 3. Quer saber minha opinião? Isto que o senhor chama escravidão não passa da violência que o forte exerce sobre o fraco. E nesse ponto todos somos mais ou menos escravos da lei, da opinião, das conveniências. Então aqui ele está dizendo que ele é escravo, mas ela diz que não, você não é escravo. Eu sou mais forte que você e é essa violência que existe aqui. Basicamente ela está jogando isso para ele. E aqui a gente mostra que ele realmente não tinha liberdade e que ele era tratado como um escravo. No capítulo 4 a gente tem: as senhoras não gostam da valsa, senão pelo prazer de sentirem-se arrebatadas num turbilhão. Há uma delícia, uma voluptuosidade pura e inocente, nessa embriaguez da velocidade. Aos volteios rápidos, a mulher sente-se nascer as asas e pensa que voa. Rompe-se o casulo da seda, desfralda-se a borboleta. Então a gente percebe nessa cena que a liberdade para Aurélia é completamente verdadeira, porque, que nem diz ali, as senhoras não gostam da valsa, senão pelo prazer de sentir-se arrebatadas no turbilhão. E depois fala: aos volteios rápidos, a mulher sente-se nascer as asas. Então, para ela, quando ela está valsando, ela está liberta, ela está nascendo as asas dela, que é um símbolo de liberdade. Diferente do Fernando, que quando ele está valsando, ele está preso, né, basicamente, com a Aurélia. Então, a gente pode perceber esse contraste da liberdade para ambos. E o resgate das almas, que basicamente vai ser quando as duas coisas se juntarem, né? O amor e a liberdade se juntarem para os dois, e no final vai ser como um yin e yang. Basicamente, a Aurélia, ela possui a liberdade, mas não tem o amor, e o Fernando tem o amor, mas não tem a liberdade, e é mais ou menos no final do livro que isso vai se unir e eles vão ficar felizes. No capítulo 9, enfim, partiu-se o vínculo que nos prendia, reassumi a minha liberdade e a posse de mim mesmo. Não sou mais seu marido, a senhora compreende a solenidade desse momento? Talvez ainda nos encontremos neste mundo, mas como dois estranhos. Então, aqui quando eles estão conversando, né, basicamente as almas ruins deles e tóxicas, que eles não se gostavam, meio que saem deles e fica apenas a parte boa. E toda a vingança, o orgulho e a soberba que os dois tinham meio que some. E aqui a Aurélia reafirmando isso: o passado está extinto, esses 11 meses não fomos nós que o vivemos, mas aqueles que se acabaram de se separar para sempre. Não sou mais sua mulher, o senhor já não é mais meu marido, somos dois estranhos. Na verdade, Seixas confirmou com a cabeça. Então eles estão reafirmando aqui que eles agora se amam de verdade e que o que acabou de se separar foram as almas ruins deles e agora só voltou a alma boa de quando eles eram apaixonados. E para finalizar, a gente vai concluir cada parte do livro. O título O Preço expressa o fato de Aurélia ser milionária e aproveitar de sua riqueza para obter Fernando, com a ajuda de seu tutor, Lemos. O título Quitação está se referindo à quitação do crime que Fernando cometeu ao assassinar o coração de Aurélia, mas esta, por sua vez, decide quitar essa dívida por humilhá-lo e fazê-lo de seu escravo. O nome do título Posse se dá ao fato de que Fernando passa a ser propriedade de Aurélia, e com isso ele aceita fazer tudo o que lhe é mandado, mesmo que ao decorrer da história ele se sinta humilhado. O título Resgate se resume ao fato de que ambos estão contaminados pela tristeza, descontando assim nos ataques verbais. Os capítulos vão demonstrar como isso se dissolve, resgatando apenas o amor verdadeiro. E é isso. Obrigada pela atenção.